Olá, são 6 horas e 2 minutos. Estou 2 minutos atrasada. Sorry. 6 horas aqui nos Estados Unidos, né? Gente, perdão. Quem é que já está aqui conosco na nossa live hoje? Deixa eu ver aqui. Quem é que já está aqui? Adriana Pinheiro já chegou. Opa, opa, opa. Vamos chamar a pastora Adriana logo. Olha. Olá, olá, olá. Meu Deus, olha aí. E a Luciana junto. Uau! Que top. Isso é demais, é demais. E E aí, agora? minhas amigas lindas do meu coração. Estamos bem, eu só estou tentando te ver aqui. Tem alguma coisa Você não tá me errada vendo aqui. ainda, não? Nossa, meu Espera nariz tá aí. brilhando. É a glória. Ajuda aí, Amanda Sara. Papel para um adolescente. Vamos ver, vamos ver. É, qualquer coisa chama a filha adolescente. Ela vai voltar, gente. Ela vai voltar, ela vai voltar. Coisas extraordinárias acontecem quando os adoradores se reúnem. Uau! Que coisa linda! Bem-vindos, bem-vindas. Quem participou aí do Worship Day, coloca aí. Eu participei do Worship Day. Quem participou, diga aí. Eu participei do Worship Day. Vamos celebrar esse movimento maravilhoso que o Senhor nos deu de presente. Que coisa linda, coisa tremenda. Uau. Aí, o Wilson já falou. Eu participei. Chama eu. Ô, Tainá. Hoje nós vamos conversar aqui direto com a pastora Adriana e Luciana, né, que são as líderes da Companhia Rema de Artes. Olha, a Aline, eu participei, meu esposo e minha mãe. Que bom! Luciana Pinheiro, vamos lá, Lu. Vou te chamar. Cadê a Lu? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, chegou de novo. Agora sim, mudamos Nossa. de endereço, mas chegamos. Vocês chegaram agora pelo Para trás um pouquinho. Insta Deixa eu da só Lu. ajustar aqui. Deu. Senão vai quebrar aqui, ó. Ajusta aí. Deu. Aí, pronto. Ai, Tá que boa? saudade, que vontade de abraçar vocês, meu Deus! Aí, abraço de pelo menos 40 segundos, pelo menos. Ai. Boa tarde, boa E aí, tá tarde. tudo bem? Tá de saudade, tá tudo bem, graças a Deus. Oi, gente. Olá, Olha aí. pessoas. Vou colocar o meu celular aqui pra gente ficar mais à vontade, pra não ter que segurar nada. Aí. Gente, quase que eu caí aqui. Muito branco, hein? Aí. E aí, amiga? Tá fria Gente. aí ou não? Hã? Tá fria aí ou não? Não, aqui já entrou a primavera. O frio Aqui já passou. começou a esfriar hoje. Literalmente, né? O inverno já passou, a primavera já chegou. Já se ouve a voz de Deus como trovão. Amém. Então, aqui, graças a Deus, está tranquilo. Você sabe E que aí, Goiânia dá 20 graus, a gente põe blusa de frio, né? Meu Deus! Eu tô com uma Isso blusa aí, de couro 20 graus ali. para Goiânia é inverno. Eu tô com uma blusa de couro ali no carro, só porque Não, deu gente. esfriadinha. Aqui, ó. Tô toda Cachecol. Aí você olha com a temperatura de 18 graus. Mas eu gosto. Minha terra. Temperatura de 18 graus. Não tô falando mal, não. Só tô dizendo que o frio aqui é quente. Então, pastora Adriana, pastora Lu, que bom ter vocês aqui no nosso canal, né? Finalmente. Amém. Muito bom também. No Instagram. Tantas coisas lindas temos feito juntas, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, antes da gente entrar no Worship Day, você viu o seu clipe que vai ser lançado logo mais, daqui uns 20 dias? Vai ser lançado daqui a 20 dias meu clipe? Qual deles? O Gustavo não chegou. Tô falando ele falou que é semana que vem. Ele disse que semana que vem a gente já vai lançar o clipe que nós fizemos juntos aquele lá, que você gravou lá em Portugal, com bailarinos da França, do Brasil, né? Lindos brasileiros, né? Portugueses, belgas, africanos.
naquela praça linda lá de Portugal, Linda. né? Foi lindo aquela Nossa, ação lá. maravilhoso. E nós gravamos ali Foi esse o clipe. Arrows Mission. Foi o Arrows Mission. O pessoal Arrows tá Mission. falando aí. É, o Exatamente. Ano encerramento. passado, O nós encerramento. eu fiz parte dessa companhia, né, de adoradores. Que foi assim, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, sabe? Foram Foi muito 60 bom. artistas, né, que foram mobilizados do Brasil inteiro para as nações, e depois das nações para lá, em Portugal, nós nos reunimos. Foram. E foi extraordinário. Foi Eu extraordinário. E preciso ali, falar, eu preciso falar que foi muito tremendo a gente andando de metrô e a Alda evangelizando todo mundo que passava pela frente. A gente no metrô e ela cantando assim, na maior intensidade, e a gente cantando junto, dançando junto. não pode E a Alda acreditar. evangelizando todo mundo. Eu quero ressaltar isso porque a Alda é uma pessoa muito conhecida, né? Sim. Então tem pessoas que às vezes são muito conhecidas que esquecem dessas coisas. E você não esqueceu, Alda. Ah, Viu? Você é um exemplo para mim, para Que todos bom. nós, né, Adriana? Que não esquece das coisas mais importantes, que são as vidas, né? E o próximo. Que o Exatamente. próximo é aquele que a gente encontra onde a gente vai. Então, eu lembro que a gente andou um bom pedaço lá a pé e de metrô para chegar nessa praça, né? Foi. E você não pediu carro especial, você não pediu toalha branca. Não pedi. É Que verdade. seja exemplo para todo mundo, porque isso é muito lindo. Foi muito lindo, gente. Muito Nenhuma lindo. toalha branca eu pedi, gente. Não. Mas eu fui recebida com tanto amor, com tanto carinho pelos irmãos. Foi. Todas as nações. Eu estive em Nacionalidades. 4 ou 5 nações, né? E foi assim, cada uma mais especial que a outra. Guardo no meu coração, já estou esperando a próxima viagem. Foi lindo demais, foi lindo. Amém. Foram muitos milagres que nós vimos ali. Naquele dia da gravação do clipe, né? Eu estava pregando lá atrás para uma chinesa que não conhecia Jesus, que não queria, assim, ela deu a entender que ela não cria em Deus. E ela falava assim, que tinha o quê? Umas 60 pessoas dançando lá na praça, não era? Mais ou menos isso aí. Que a Foi Luz tinha 100, feito. Vocês eram fizeram 100 pessoas, né, que foram enviadas para as nações. 100 brasileiros. Tem na verdade, brasileiros, fora os que da foram enviados para as nações. Foram os que estavam lá. Mas dançando naquele dia tinha umas 60 pessoas. O restante estava ao redor, trabalhando em ao outras redor. áreas. Trabalhando. Sim, e eu estava ali falando com ela. Ela disse, uau, todos esses jovens acreditam? Pois é, muito joia. Disse sim, e foi maravilhoso. Né? E o Então, bom- esse e o clipe bom vai é- ser lançado na próxima terça-feira. Até já faço o convite. Se vocês quiserem fazer de novo essa dobradinha, a gente pode continuar aqui na próxima Amém, semana, amém. Pode contar com a gente. para que possamos falar um pouco mais ainda desses projetos de Deus. E Amém. o Worship Day, vamos lá. Fala aí pra gente o que aconteceu. Que coisa extraordinária é essa? Foi maravilhoso. Nós alcançamos 115 nações declaradas, Declarado. mas porque algumas depois Algumas não nos podem. enviaram algumas fotos de outros locais, mas a gente não tinha o conhecimento, na verdade, que aquilo tinha chegado lá, né? Então foram 115 nações e foi uma coisa muito de Deus, porque tudo aconteceu em 10 dias. Foi. Então ninguém faz um evento, nem na sua própria cidade, em 10 dias. Não. Né? Deus nos deu uma palavra e a gente começou a mover e quando a gente abriu a porta, o Espírito Santo entrou e fez tudo. Exatamente. Né? O pessoal da Regar entrou de cabeça, a liderança, e o Senhor foi nos dando as nações. Foi maravilhoso, né? Foi incrível, assim, como a gente viu, a gente se emocionava a cada momento. Por quê? Porque a gente viu testificar das coisas que Deus tinha falado conosco no coração das pessoas. Que eles ouviam a proposta, que a proposta era se reunir com a sua família, colocar uma lâmpada na janela, você ter um tempo de oração, de intercessão, de arrependimento pela sua nação, depois louvor e adoração, depois proclamação, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, e uma ceia em família. Então, quando as pessoas ouviam sobre isso, elas falavam assim, conta comigo, conta comigo. E não era um conta comigo, só conta comigo.
As pessoas entraram nos grupos de WhatsApp, porque a gente tinha... Deus foi levantando várias equipes. Equipe de tradução, que tinha que ser tudo em 4 línguas. 4 línguas. Equipe de mídia, equipe de intercessão. Nós ficamos com uma sala de intercessão que começou na segunda-feira e foi até sábado, ininterrupta, os apóstolos da nação, os intercessores de várias nações, o tempo todo orando. Depois nós abrimos uma outra sala no Zoom, que ficou 30 horas e sendo transmitido 30 horas também de intercessão, de adoração. Então, Alda, o que mais era tremendo era as pessoas falarem assim, tô dentro, e elas entrarem para ajudar a organizar, ajudar a divulgar. Não foi um movimento de ninguém natural, foi um movimento do Espírito de Deus mesmo. Não, e o mais interessante é o seguinte, quando a gente vai fazer um evento, a gente que trabalha com muitos eventos, a gente sabe disso. A gente senta, a gente programa, a gente pesa os prós e os contras, né? A gente avalia tudo, né? Não deu tempo de fazer nada disso. A gente reunia de manhã para poder aplicar à tarde. E à tarde a gente reunia para resolver as coisas que não tinham sido resolvidas de manhã. Era assim, eram 3 reuniões por dia. Entendeu? Não, cada dia tinha uma proposta nova, tinha um direcionamento novo, né? Mas a gente sabia onde a gente estava indo e a gente sabia onde a gente queria chegar. Deus colocou alguns alvos no nosso coração. Sim, e, na verdade, para mim, são alvos sobrenaturais. Se a gente tivesse em sã consciência, a gente ia dizer não, mas aí acho que a gente estava meio torpe. Não... Por quê? Primeiro, Deus colocou para nós uma data. A data é uma data improvável para você fazer qualquer coisa. Sexta-feira de Páscoa. Qual louco que faz um evento reunindo as igrejas sexta-feira de Páscoa? Mas o Senhor foi claro, nós oramos e até falamos com o Senhor, poxa, vamos mudar a data, mas, sabe, aquilo fechava o nosso coração. E um dia em oração eu senti que Deus falou conosco assim, se não for nessa data, não precisa fazer. Uau! Aí quando foi no outro dia, a gente foi orar e uma pessoa falou, olha, eu queria dar um texto para vocês lerem. E aí nos deu Êxodo 12. Quando diz assim, no dia 10 do mês de Abide, ou seja, 10 de abril, que é o primeiro mês do judeu, né? Exatamente. No dia 10 do mês de abril, você vai entrar para sua casa e fazer a Páscoa. Eu falei, meu Deus, é o dia 10, é o dia que a gente vai fazer. Tá certo que aquela data para os judeus, ela é um pouco diferente da nossa. No entanto, aquilo foi um sinal para nós, né? Mas dessa vez nós celebramos a Páscoa junto com os judeus. Foi. Na mesma sexta-feira, e foi na viração do dia ali no Shabat, né? Que é o momento onde as famílias se reúnem à mesa, onde a mulher acende a luz, tá? Normalmente é a mulher que acende a luz. Ou seja, a igreja, né? A igreja, ou seja, a figura da igreja, né? Somos nós, o corpo de Cristo na Terra, acendendo a luz, convidando Jesus. A mulher que faz o decreto também. Também. Ou e seja, aí, a igreja. E o homem profetiza sobre é o dia que o pai, né? Que o marido abençoa a esposa. E ele fala Provérbios 31 para ela e fala, você será como Raquel, como Lia, como Esther, vai falando, profetizando. E depois eles também abençoam os filhos e tem a comunhão, tem a ceia, eles tomam o vinho, eles comem o pão e é algo extraordinário. Agora a ceia de Páscoa, gente, eu assisti hoje um vídeo do Paul Wilbur. Você me enviou, eu assisti também, lindo. Aquele é do Shabat, depois eu vou te mandar da Páscoa. Tem coisas ali que eu não sabia. Que eles pegam um pão do meio, o pão fica guardado sim. Eles pegam um pão do meio, um pão que é machucado e cheio de buraquinhos, ferido, né? Traspassado, como Isaías 53 diz. E eles, do meio, por quê? Porque Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele também, a cruz do meio. E também no Velho Testamento, é o pão de Abraão, de Isaac Isaac é figura Cristo, é um tipo né? de Cristo, Que foi aquele que subiu lá, que passou pelo sacrifício que o pai sacrificou, porque quando Abraão levantou, ele já tinha matado no seu coração. A decisão estava feita, estava morto. Ele ressuscitou. E a Bíblia bem clara, fala que Abraão creu que Deus podia ressuscitar. E aí, o que acontece? Os judeus depois... Olha essa Adriana, depois eu vou colocar para vocês aí. Eles fazem
Você sabe que o judeu é cheio de ritual, né? Que são memoriais que estabelecem o nome de Deus na terra. Eles fazem isso para como é que fala? Preservar o nome de Deus na terra. Sim. E isso acontece desde Êxodo 12 até Jesus chegar, já tinha estabelecido o que era para fazer, que era para pegar esse pão, colocar o pão do meio, pegar o pão do meio, parte ele no meio, eles tomam ali com vinho e tal, mas essa segunda parte aqui, a metade, eles não comem. Embrulha no outro pano de linho e é escondido ou enterrado até o final da Páscoa, que a final da Páscoa são 7 dias de Páscoa. E os meninos, as crianças vão procurar. Isso eu não sabia. Nem eu. Vão procurar, porque ele fica o quê? Fica enterrado ou escondido. Que ali está a luz. E quando eles pegam, acham esse pão e trazem de volta para finalizar a Páscoa, esse pão já não chama mais matzah, que é o pão ázimo dos judeus. Se chama, eu não sei o nome em hebraico, mas a tradução é eu voltarei. Meu Deus. Gente, é maravilhoso isso. E Jesus, então os judeus entendiam exatamente o que eles estavam falando. Quando Jesus falou, olha, esse é o meu pão, este é o meu corpo que eu estou entregando para vocês. Façam isso em memória. Foi uma coisa tão tremenda, porque assim, como é o nome daquela? Tiffany. A Tiffany, ela disse isso quando ela veio ministrar, né? Durante o Worship Day. Ela disse que pela primeira vez, em milhares de anos, acho que a última vez que os judeus ministraram a Páscoa dentro de casa, sozinhos, com as famílias, porque hoje eles, segundo o que ela disse, eles ministram com outras famílias, né? Então eles se reúnem na quarta-feira. E a deles deu na quarta-feira. Exatamente, mas coincidentemente, na mesma data, ela disse que foi só no Êxodo que isso aconteceu. E ela, na visão dela, Deus estava, nesse momento, alinhando a igreja a Israel. A influência do Espírito Santo. Exatamente, juntando, né, alinhando as duas coisas. E Deus nos trouxe alguns sinais. Por exemplo, nós sempre trabalhamos com alvos específicos para a gente ter alguma coisa para a gente saber se realmente é aquilo mesmo, né? Então, o Senhor nos deu um número. Nós teríamos que atingir pelo menos 10 milhões de pessoas. É muita coisa. Principalmente para quem faz um evento de 10 dias. 10 dias. A gente nem divulgou isso, porque o povo ia achar que a gente estava doido e a gente também. Nem a gente estava acreditando naquilo. E aí, resultado, nós fomos, no primeiro dia, nós fomos em alguns apóstolos para chamar a igreja. E eles entraram de cabeça. Então, quer dizer, um apóstolo que a gente foi, a igreja dele tem 1 milhão de pessoas no mundo. 900 e tanto, entendeu? Quase 1 milhão de pessoas. Falei, no primeiro que a gente veio, a gente já tem 1 milhão. Né? E aí, nós começamos aí em outros líderes que tinham também igrejas grandes. E eles entraram com toda a igreja. Toda a igreja no mundo. Convocaram, olha, igreja, e nós acreditamos, nós não sabemos, nós não fizemos um censo, mas nós fomos pelas igrejas grandes que nós entramos, e eu acredito que a gente tenha atingido isso. Ou mais, né? Porque eu, sinceramente, eu acho que eu tenho certeza que a gente perdeu o controle, isso é totalmente de Deus, né? Porque eu lembro que no último dia, nós entramos em contato com um grupo de artistas da Malásia e da Austrália. Uma das pessoas, a Mary Jones, uma das pessoas que começou a dança no mundo, entrou em contato com a gente. E ela, a hora que ela ouviu, ela falou assim, olha, conta comigo, conta com todo o meu grupo. É o International Christian Dance Fellowship, que é um movimento muito antigo também. Tem muitos bailarinos, tem né? Bailarinos no mundo todo, principalmente Ásia e Oceania, que é uma região que a gente não tinha alcançado. E assim, foi no dia, porque para nós era quinta-noite, para eles já era sexta de manhã. E elas, como fundadora do movimento, convocou todos e depois ela nos mandou uma foto, eles transmitindo tudo pela internet, também participando conosco. Então, na verdade, a gente não tem noção. E assim, eu fico muito apaixonada, muito honrada da gente poder participar disso. Né? A gente se sentiu muito honrado de estar... assim, nós sentimos assim, que foi um privilégio a gente participar disso.
Porque eu não acho justo a gente dizer que fomos nós que fizemos. Não foi. Não. Deus nos deu uma palavra, a gente compartilhou com os loucos da Regar, que eu já vi alguns por aí. Alda, pensa em os meninos que chegaram a passar mal, não dormiram. 10 dias trabalhando de manhã, às vezes de madrugada a gente entrava em contato, eles estavam acordados trabalhando com tradução, fazendo post, trabalhando com mídia, fazendo contato, resolvendo problema de internet, de como que vai transmitir. Então, assim, é muito bom. Tudo isso para nós é confirmação. Né? E os 10 milhões, eu gosto muito de ver esses sinais assim do Senhor, até para a gente alcançar isso, né? Eu estava em oração, eu entendi que o Senhor estava nos dizendo também que esse movimento é um movimento que prepara, é um início de uma preparação para a volta de Jesus. Sim. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé, e nos dias de Ló também. E quando Abraão foi interceder a Deus por Ló, ele falou, Deus, se tiver 10 pessoas lá, o Senhor salva aquele povo. E o que ele falou? Ele falou, se tiver 10 pessoas, eu vou salvar. Então, no nosso caso aí, são 10 milhões, né? Uau. Eu acredito que são sinais, eu acredito que, pelo menos para mim, na minha infantilidade, vamos dizer assim, né? No nosso pouco conhecimento aí. Porque a sua fé. É verdade, eu acho que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. A gente entende que cada vez mais tem coisas aí para a gente descobrir, né? Mas eu entendi em cada sinal que Deus estava nisso, sabe? E que Deus falou para mim claramente é que houve um saque no reino espiritual. Amém. Nós tivemos tantos testemunhos, né, Lô? Muitos. E assim, eu não sei como que isso vai continuar. Mas o que Deus falou com a gente, que isso foi o início, conforme a Adriana acabou de falar, e que isso vai gerar frutos que a gente não imagina, mas de alguma forma esse movimento vai continuar. Então, nós estamos orando para ouvir de Deus. Sábado a gente vai ter uma reunião pelo Zoom, né? Para a gente ouvir os testemunhos, porque muitos testemunhos... Não, nós vamos transmitir pelo Instagram. Pelo Instagram. Já convida aí, então. Do todo Worship mundo. Day, que horário? É pelo Instagram do Pelo Instagram Worship Day, né? Worship Day Movement. Às 14 horas, a partir das 14. 14 horas. Nossa, vivendo no pré-Worship Day, nós já vivemos vários testemunhos, várias coisas extraordinárias, né? E fala para nós, assim, tem muita gente que fala assim, por que é importante isso? Por que é importante adorar a Deus com dança? Por que esse movimento de unidade? O que isso faz na terra e no céu? Por que é importante esse alinhamento? Na minha opinião, a adoração, ela é o maior nível de proximidade com Deus. Porque existem vários tipos de oração, né? Sim. De adoração. De oração, e a adoração é um dos tipos de oração. Mas quando lá em João 4, 23 e 24, Deus fala assim que ele ronda a terra e ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, muita gente vê esse versículo, Alda, naquele entendimento de que Deus quer que a gente o adore, certo? Essa é a primeira parte. Mas com que propósito? Tem um propósito, porque se fosse só a nossa adoração, eu acredito que lá no trono de Deus tem uma adoração infinitamente maior e melhor que a nossa. E santa, com certeza, né? A nossa não é, nós ainda não somos 100% prontos para isso, né? Mesmo nós, os remidos, nós ainda temos um caminho aí para chegar. Mas a Bíblia fala que à medida que você adora a Deus, você adquire as características dele. Nós nos assemelhamos a quem adoramos. Contemplamos como por espelho. E cada vez que você adora o Senhor e você vai adquirindo essa imagem dele, você, quando sai daquele ambiente e vai para o mundo, para o âmbito natural, dia a dia, as pessoas vão olhar para nós e perceber Cristo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E hoje, por que as pessoas não têm evangelizado mais? Por que as pessoas têm falado menos de Cristo? É porque nós temos menos de Cristo dentro de nós. Porque não adianta, você fala daquilo que você está apaixonado. E qual que é o lugar mais aconchegante que tem? E de mais proteção? Nos braços do Pai, né?
Então, quando a gente adora o Senhor, além de estarmos guardados nos braços do nosso Pai, Ele mesmo fala para o turbilhão ao redor: para aí, agora meu filho está no meu colo, né? Uhum. Então, e eu penso também em relação à unidade, né? Sim. Além da adoração, como essa é uma estratégia de guerra, de batalha mesmo. Por quê? Porque a gente assume a nossa posição de filho, a nossa identidade, né? E o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? isso, Então, esse movimento dessa unidade, imagina. Pois é, João 17, né? João 17. Uma das últimas orações de Jesus, falando assim: importa que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu e nós somos um. Então, assim, até para que o mundo saiba, para que os judeus saibam que Jesus é o Cristo, a igreja precisa estar em unidade. Tem mais um detalhe também, né, Alda? Que a gente até conversou sobre isso. Lá em Gênesis, quando o povo foi construir a Torre de Babel, exato, o povo estava desviado do propósito de Deus, vamos dizer assim, né? Porque o próprio Deus disse: olha, o que eles estão fazendo, eles são um, e não haverá limite para o que eles fazem. Então, nós temos que descer lá, confundir a linguagem deles, para que eles sejam espalhados pela terra, né? Enfim, por que Deus fez isso? Primeiro, porque eles eram um e eles estavam fora do propósito. Segundo, eles queriam um coração célebre, eles queriam tornar célebre o seu nome, né? E quando eles foram espalhados pela terra, os historiadores contam, naquela época, a prática era que os judeus, aquele pessoal, né? Onde eles iam e tinham alguma dificuldade, ou então eles recebiam alguma bênção, eles erigiam altares. Você pode ver que Abraão erigiu altares, Jacó erigiu altares, Isaías, Jeremias, Elias, era a prática deles. Mas aquele povo, apesar de ter essa prática, eles estavam afastados de Deus, mas eles foram dispersos pela face da terra. E, à medida que eles avançavam, entraram na Ásia, na África, norte ali da Europa, leste, né? E pelo Estreito de Beringer, né? Pegaram as Américas, é isso que os historiadores falam, né? Sim. E eles iam encontrando dificuldades e iam erigindo altares. Só que como eles estavam afastados de Deus, então os historiadores falam que eles erigiam, por exemplo, estavam com frio, então eles erigiam um altar ao Deus do fogo para aquecer eles. Quem que é o Deus do fogo? Os demônios se aproveitaram dessas situações e assumiram essas posições. Então, eu agora sou o Deus do fogo. Aí o outro está lá com fome. Aí ele erigia um altar ao Deus X. Então, vinha outro e se aproveitava daquela situação. Daí vieram os espíritos territoriais. Eu não sei se você se lembra disso, Alda, mas sim. A gente que trabalhou com batalha espiritual há muito tempo, sim. A gente sabia que aqui em Goiás tinha um tipo de característica da população. São Paulo tinha outra característica, Portugal tinha outra característica. Com a globalização, isso misturou um pouco. Mas aonde você levanta um altar, você estabelece um governo. Exatamente. Então, se nós estabelecemos o altar de Deus, foi o que Deus fez no Worship Day, altar em cada casa para adorá-lo. Ali ele governa. Ali o governo dele é estabelecido. E eu acho que é isso que Deus quer em toda a terra. Estabelecer o governo dele nas nações, nas famílias, nos ministérios, nas igrejas. Exatamente, essa é a visão. Né? Adoração estabelece trono. Prova disso é que o diabo, né, na tentação de Jesus, ele fala: tudo isso te darei se prostrado. Apenas você me adora. Curva e me adora. Aí Jesus vai e fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. Naquele momento, olha, o inimigo deixou. É muito jóia, eu não tinha pensado nisso, não. Exatamente. Então, ele queria o quê? Ele quer o trono, ele quer ser adorado. Porque ele sabe que aqui, quando nós adoramos, estabelecemos o governo, estabelecemos trono, estabelecemos direito legal de autoridade, jurisdição sobre nós. É verdade. E aí, então, estamos fazendo o quê? Nós estamos edificando o reino de Deus na terra. Foi isso que Jesus veio fazer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aonde? Na terra, como já é feita
no céu. No E nós céu. sempre estamos falando, adorar é estabelecer na terra a atmosfera do céu, é alinhar céu e terra. O Espírito e a noiva tem que falar a mesma coisa, vem, vem. Não é assim? Porque primeiro Falando a mesma o coisa. Espírito e a noiva clama, depois é que o noivo responde, né? Aí Eu sim. achei tão interessante, teve uma irmã da nossa igreja que ela me ligou chorando, chorando. Ela falou assim, pastora, há 25 anos atrás, olha só, há 25 anos ela teve um sonho e ela anotou esse sonho porque foi uma palavra que Deus deu para ela. O que era o sonho? Ela disse que havia um caixote de vidro, dentro desse caixote havia um globo terrestre e esse globo girava e ele tinha luzes acesas em cada nação. E aí ela ouvia o Senhor falando, e ele falava assim, algo mais ou menos assim, que a minha noiva está me chamando, eis que vem sem demora. E aí ela falou que a hora que viu o cartaz, por isso que eu falo que nós profetizamos até, tipo assim, hoje, né, com a arte, as artes visuais, né? Ela falou que a hora que ela viu o cartaz, era o globo do sonho dela, de 25 anos atrás. Glória a Deus. Então ela me ligou chorando, ela falou, Luciana, eu tenho certeza que esse é um dos movimentos que precede a volta de Jesus. A volta de Jesus. Porque está colocando a igreja em adoração, em unidade e clamando pela volta. E arrependimento, né? Que tudo isso está dentro dos princípios da palavra, que nós, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. E a questão da volta de Jesus. Então, tudo isso eu acho que nós não temos noção do que foi startado, né? Palavra misturada aí. Do start que tudo isso deu, né? Do início que isso deu. Nós só temos que obedecer e seguir em frente. Foi o que a gente fez. Isso. Adoração, unidade e arrependimento. Teve uma coisa... Uma coisa que eu percebi, que o Espírito Santo falou comigo, foi que nós estamos destronando o príncipe da potestade do ar, porque tudo foi feito online. Então, o que a mídia normalmente é um instrumento de coisas, né, do inferno, do reino das trevas, do império das trevas. Não gosto de chamar de reino também. Império das trevas, reino da luz. O império das trevas tem governado através da mídia, através do ar, através das ondas sonoras, das imagens. E nós entramos justamente nesse lugar. Por isso foi tanta resistência. Eu lembro que eu entrei 6h30 da manhã e caiu justamente naquela hora, né? Foi ou não foi? Foi sim. Ficou um Eu lembro que eu liguei para a Alda, vou contar para todo lá, mundo, mas nós Alda. continuamos. Vou contar para todo mundo. Eu liguei para a Alda cedinho. Lá nos Estados Unidos devia ser de madrugadinha. Alda, socorre a gente aqui. Socorre, que teve um problema lá com a equipe, não tem ninguém para adorar. Ela levantou assim, espera que eu vou. Já tô indo. Pegou o teclado, gente. Foi 1 hora de adoração, assim, olha, enchendo os ares. Foi maravilhoso. Aí foi a Jéssica está falando, olha, foi 6h30, eu tive essa honra. Foi 6h30. Teve uma coisa interessante, Lu, lá antes, né, naquele dia da adoração, da intercessão com a pastora Zenete, que a gente estava orando pelo Worship Day, aí Deus me deu um cântico espontâneo, que fala Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a pastora Luciana me mandou um artista da Albânia, né? Um missionário da Albânia que desenhou, ouvindo aquele pedacinho da live, desenhou um quadro lindo da noiva e do da noiva, a coisa mais impressionante. Eu fiquei muito tocada. Eu aqui nos Estados Unidos, ela lá no Brasil, eu outro lá na Albânia. Maravilhoso. E só voltando um segundinho naquilo que você falou, que a guerra é no ar, né? Sim. Aonde que está sendo o ataque desse vírus que está assolando o mundo? Sim. No ar e na respiração das pessoas. Na respiração. Né? Então, tirar o fôlego de Deus. Uau, né? Isso é muito sério. E mas coisa, Deus está agindo, né? Deus tá regendo tudo. Eu vejo o regedo de Deus. Deus ele é o maestro da nossa existência. Outra coisa que eu achei impressionante também, né? Estou falando dos meus testemunhos pessoais que eu vivi, né? Amei também ver como o Gerson Ortega entrou, né? O Cris Batistão também entrou. Foi lindo. E foi fantástico. Lindo. E outros adoradores também. Como é o nome dela? A Dorothy Bedford também. Que é a ministra lá da Festa dos Tabernáculos. Exatamente. Entrou várias vezes. Todo louvor lá. E teve um outro testemunho com a Alda também.
foi que teve uma adoradora da Malásia. Foi. É mesmo, Lembra? é mesmo. Foi tremendo. Que Foi maravilhoso. ela foi uma das que ficou sabendo do movimento através da Mary Jones. Aí ela entrou em contato, Pingshu, o nome dela, né? Ela lembro. entrou em contato com a gente e a gente colocou ela, falou, olha, entra agora que nós estamos ao vivo. Ela entrou e a Alda estava lá. Ela falou assim, gente, eu não tomei a ceia. Lá já era o outro dia. 11 horas da manhã, né? Lá já era o outro dia. E aí eu falei para ela, não entra na live, faz a sua ceia aí, né? Traz para fazer com a gente, a Alda vai ministrar sobre a sua vida. E ela entrou e ela começou a dançar, ela pegou a bandeira dela e a Alda profetizou sobre ela. E aí a Alda profetizou uma profecia de 2014. Do Paul Wilbur também. Tinha ministrado sobre a Malásia. E essa profecia estava escrita e assinada pelo Paul Wilbur. E aí foi exatamente o que a Alda falava para ela. A Alda falava assim, não canse de dançar, levante a sua voz, porque o Senhor... Eu não lembro exatamente o que você falava, mas era algo nesse sentido, que ela não podia se cansar, fortaleça seus joelhos. E aí a Alda ministrou cura sobre ela e ela estava enferma exatamente no local que a Alda ministrou cura sobre ela. Então é muito tremendo. Uma pessoa, nós aqui no Brasil, a Alda nos Estados Unidos e a irmã na Malásia. E aí foi lindo, porque ela tomou uma ceia, a coisa mais fofa, assim, ela sozinha, com uma caneca, com suco e o pãozinho dela, e a Alda ministrando, e ela chorava, né? Foi assim, maravilhoso. Testemunhos como esse, só Deus carimbando, Tonis. Teve o filho do Ademar de Campos também na Finlândia. É né? mesmo? Ministrando louvor. O Isaac, o Flavinho está lembrando aqui do Isaac Folha. Coloquei. Olha, eu fiquei ligada o dia todo. Você ficou aí, lá, às né? 2 da manhã eu ia dormir. Aí eu acordava no dia 4 da manhã. O Isaac estava lá. O Isaac estava lá. Eu falei, gente, a filha dele é Alcalina Power. Não acaba. Demais. Eu gosto de falar disso, o Isaac. Toda vez que eu encontro com ele, eu conto a mesma história. Porque ele é um adorador, assim, maravilhoso. E a esposa dele é neta de Lampião. Bisneta, desculpa. É mesmo? É bisneta de Lampião. É a raiz do nosso povo brasileiro, crente. É maravilhoso. Curando lá a raiz, a história. Né? Olha, mas sabe uma coisa que me marcou, Alda? Foi no primeiro dia. Porque a gente veio, né, nesse trabalho de divulgar, de levantar pessoas. E aí eu fiquei naquela expectativa no dia que ia começar. E o dia começaria às 4 da manhã para nós brasileiros, que seria 8 horas da noite, na verdade aqui, né, na Patagônia, mas não tínhamos ninguém lá, então era no país seguinte, em torno de 4 da manhã, era o primeiro turno das nações. Nós já estávamos orando já um dia antes. Mas eu fui dormir e eu falei, amanhã eu vou acordar cedinho para ver se vai chegar alguma coisa dessas nações, né? Eu estava muito cansada, eu acordei perto das 5 da manhã. Perdi o horário das 4, né? E eu acordei e fui mexer na internet para ver se eu achava alguém, né? Se alguém tinha mandado a hashtag para a gente ver. Deu 4 horas, nada. Deu 4h30, né? 5 horas, 5h30. Me deu uma assim... Ansiedade? Eu fiquei numa tristeza, sabe? Falei, meu Deus, será que nós estamos fazendo certo? Ninguém está fazendo isso é só a gente aqui mesmo no Brasil e tal. Eu fiquei muito triste mesmo. Me lembrei de Elias, né? Ou de João Batista. Será? Né? E aí, quando foi perto das 6, meu telefone fez plim. Aí eu fui olhar, né? Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Começou a vir os países de lá, né? Os vídeos e tudo mais. E assim, cada país que chegava, gente, eu chorei muito, fiquei muito emocionada, né? Timor-Leste foi o segundo que chegou. E aí veio alguns países da África, depois vieram os países lá do Oriente. Olha, nós recebemos vídeos e fotos de Madagascar. Caramba! Nós recebemos vídeos e fotos da Hungria. Entrou conosco um casal de pastores da Macedônia. Assim, países que a gente, né, até brincava. Madagascar, a gente sabe que é o desenho, né?
A gente até brincava, Sim. falava, gente, olha só. Então, Macedônia, A gente o brincava pastor... falando, parecendo que a gente estava jogando War, né? A gente parecia que estava jogando hora, exatamente. Cada E país estava que mesmo, né? chegava, a gente chorava de emoção, a gente brincava, a gente falava, Deus, o Senhor é maravilhoso, assim, isso que está acontecendo só pode ser obra do Senhor, porque Só. nenhum de nós teria condição de fazer isso. Eu acho que nem os grandes cantores, né, as pessoas que têm tantos seguidores, como você, como a Ana Paula, eu acho que nenhum de nós teria condição de reunir tantos países Não, não. em menos de um ano de Imagina. trabalho. É. O Senhor fez tudo em 10 dias. O pastor da Macedônia, ele me tocou muito, porque ele disse assim, em rede aberta, né? Ele disse, olha, eu descobri nesse movimento que eu não estou sozinho. Eu Uau. descobri nesse movimento que existem irmãos aqui perto, e eu estou compartilhando aqui dessa graça. E assim, ele estava tão empolgado que a motivação dele passava para nós. Nós vimos pessoas sendo curadas. Teve a netinha de uma pastora amiga nossa, que na hora da ceia, ela tem 2 aninhos. Ela foi batizada no Espírito Santo. A minha filha mais nova foi batizada no Espírito Santo. Uau! É, Ai, que Nós lindo! recebemos, foi muito interessante, porque na primeira madrugada, às 3 da manhã, a gente estava orando com uma missionária das Filipinas. E ela começou a profetizar, e ela falava assim, olha, Deus vai levantar uma geração de crianças. Não desprezem a palavra que sai da boca delas, porque Deus vai começar a usá-las. Nós estamos abrindo o caminho para essa nova geração. Sim. E aí, no outro dia de manhã, a minha filha mais velha ainda estava deitada, a mais novinha veio, a Lana, e a gente começou a adorar na sala, adorar. E aí, uma pessoa de Porto Rico começou a orar na tela, uma oração muito parecida com a oração da moça das Filipinas. E ele falava assim, Deus está levantando as crianças, é uma nova geração, não despreze. E aí a minha filha virou para mim e falou assim, mãe, eu tô com o coração na garganta, só que eu não tô engasgada. Aí eu falei assim, Deus está te enchendo, deixa fluir. Continua a orar, continua a adorar. E aí, de repente, ela falou assim, Deus mandou te falar que ela desse jeito, né? Deus mandou dizer, mamãe. Ela estampou chorar. Deus mandou dizer, mamãe, que ele, quando as nações começarem a clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ele vai estar liberando cura sobre as nações. E aí ela teve inúmeras visões, ela via Jesus, ela teve uma hora lá que eu tenho uma bandeira que é o mapa do mundo, que eu ganhei muitos anos atrás, e ela dançando, ela pegava um tecido e colocava em cima da bandeira, diz que Deus tinha mandado. E aí ela via pessoas, nações, elas saíam de branco, com o nome da nação escrita na blusa, Jesus pegava elas e colocava cada uma numa maca e ia cuidando delas. Uau. Sabe assim? tudo que nós estamos precisando hoje é cura, né? Tudo. É cura. Então, assim, eu fiquei apaixonada de ver, assim, as crianças, Deus usando as crianças, né? E eu achei tremendo que depois que a gente declarou isso, ela deu testemunho na sala de oração e a gente foi recebendo depois várias crianças que foram cheias do Espírito Santo também. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, né? E o número de famílias que pela primeira vez se sentaram ao redor da mesa para falar de Deus. Teve algumas mulheres me relataram depois, falaram, olha, até não crentes, exatamente. Eu recebi um testemunho de uma pessoa não crente e de algumas que eram crentes que disseram mais ou menos a mesma coisa, assim, olha, eu sempre faço o alimento da minha casa, eu preparo a mesa para eles, mas foi a primeira vez que a gente se sentou à mesa para falar de Deus. Uau! Né? Então, nós tivemos muitos testemunhos de numa casa, às vezes, só uma pessoa era crente e ela sentou com todos e todos, então, participaram de tudo. É maravilhoso. E assim, uma pessoa ficava sabendo por outra, eu fiquei sabendo de casas que não tinha nem um cristão, nem um crente na família. E eles ouviam, ó, meu amigo ficou sabendo e resolveu fazer em casa. E fez exatamente o que vocês disseram, orando, pedindo perdão pela nação, por eles. E muitos falaram que estavam sentindo algo que nunca tinham sentido antes. Entendeu? Eu achei tremendo, assim, as pessoas, na verdade, assim, encontrando Jesus sozinhas, sem ninguém pregar. Sim, sim.
E eu creio que Agora, agora Alda, nós vamos viver sinais e maravilhas mesmo que vão acontecer, né? Quando existe a dança alimenta as nações, não é isso? com Quando certeza. Davi dançou ali diante da arca e cantou, foi a junção das artes, né? Tinha comida, tinha pães, tinha passas, tinha Ele dança, tinha ofereceu, alegria. né, para o povo. Sim, ele alimentou. Então, Todas as famílias levaram para casa ali o passas. alimento. Agora, Alda, a gente precisa também refletir sobre isso, né? Sobre o que aconteceu. Não foi o único movimento que aconteceu na Páscoa. Não. Teve aí as 72 horas que você Foram participou, vários. que agora se tornaram 50 dias de oração ininterrupta, né? O Brasil Exatamente. sem parar. É. Teve As 150 também, horas de oração também da pastora Zenete. exatamente, ela também fez no mesmo período. o dia que o Brasil parou, que o nosso presidente Do dia 5, teve a Um final de 72 semana antes, que teve o jejum, né? jejum. E teve a Páscoa judaica também, teve um movimento mundial de pastores e líderes também. Pois é, na Ásia teve esse movimento também. Então, é importante a gente ressaltar isso. Deus não usa uma pessoa só, um grupo só. Porque quando o Espírito de Deus vem com o mover, ele vem como onda e ele enche toda a terra. Então, nós temos que entender o que ele está fazendo nesses dias, para que isso não passe despercebido. Eu acredito que Deus está preparando a noiva para aquela grande onda que a gente espera tanto, que é o avivamento, que vai começar nas nossas casas. Isso. Mas eu espero que a gente não perca isso, que a gente não deixe passar. Porque nós não podemos viver de movimento em movimento. O movimento vem para nos despertar, para a gente manifestar isso ao mundo, não é? A criação, como é o versículo? A ardente expectativa da criação, Geme. aguarda a revelação do povo de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, isso é muito importante. Dos filhos de Deus, aqueles que estão à imagem e semelhança de Jesus, e quanto mais adoramos, e a adoração não é só música, é aquilo que você faz, é aquilo que você é, né? Você dança, você canta, você pinta, você filma, você fotografa, você, na sua área de atuação, quando você faz com caráter aprovado, com santidade, você faz como oferta ao Senhor, isso é adoração. A adoração é a sua vida entregue no altar. Como nós falamos aqui, é o governo de Deus estabelecido na sua mente, nos seus pensamentos, sentimentos e atitudes. É a maneira como você trata quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, a maneira como você olha para quem está do seu lado. Não é assim, gente? E entregar e amar a Deus de todo o seu coração. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, como é que nós podemos não responder a esse amor? Né? E eu fico maravilhada em ver como Deus tem usado vocês como generais desse exército mesmo. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, assim, que a gente tem que perceber o que Deus está fazendo, né? Todos nós. Porque só há um Deus sobre nós. Exatamente. E nós somos ovelhas do seu pastoreio, né? É claro que cada um de nós tem uma função. Numa hora você é que está na frente, na outra hora a Alda tem uma direção ali, nós vamos seguindo e ela está na frente. Num outro momento é um outro, igual o apóstolo Luiz Hermínio convocou lá o jejum, nós fomos todos seguindo ali aquela direção. A gente tem que entender isso, né? Que Deus vai usar diversas maneiras de nos falar uma coisa só. Porque senão a gente mesmo estabelece os nossos totens. Exatamente. E o inimigo aproveita disso. Mas no meio desse mover, eu também percebi aqueles que não perceberam. Olha, no meio de tanta coisa, foi jejum de final de semana antes, o movimento da Zenete, o movimento do Lúcio ali, né? O movimento do Worship Day, o movimento da Ásia, né? Pastores levantando aí, tinha um grupo de judeus messiânicos também que estavam se preparando. E no meio de tudo isso, teve gente que não percebeu. Então, isso é um motivo da gente ficar assim, muito preocupado, ficar vigilante, porque os últimos dias seriam como nos dias de Noé, as pessoas continuariam se casando, continuariam vivendo as suas vidas normais, e o Senhor, então, viria e talvez elas só perceberiam isso quando fosse tarde demais, né? Então, deixamos aqui essa reflexão. Né? O Gerson Ortega, ele falou algo numa live que a gente fez, que ele falou assim, não desperdice a sua quarentena.
É lógico que nós estamos passando uma fase no mundo muito difícil. Muita gente está doente, muita gente está perdendo as suas vidas. Mas Deus está usando dessa situação para nos trazer para dentro. Né? Nós estamos em um jejum social. Então, nós temos que entender que Deus permitiu que tudo isso aconteça e Ele tem um propósito nisso. Então, não desperdice sua quarentena. Busque a Deus como nunca. Ore como nunca. Sabe? Jejue como nunca. Leia a Bíblia como nunca. Tente ouvir o que Deus está falando. Por quê? Porque é nesses momentos que Ele nos dá as maiores revelações. Entendeu? Então, assim, a hora que ele falou, olha, não desperdice a sua quarentena. Eu falei, uau! Né? Assim, às vezes a gente se sente só, né, na quarentena. A gente se sente isolado, mas nós não estamos isolados de Deus. Os grandes profetas, eles falavam, não era para multidões, igual a gente já está falando agora, eles falavam para as pedras. Né? Poucos estavam ali para ouvir. No entanto, as palavras deles ecoaram até hoje, milhares de anos depois. Então, assim, nós somos profetas. Nós estamos sós em casa, mas não. Se nós nos conectarmos com o Senhor, nós falaremos palavras que vão ecoar até Jesus voltar. Glória a Deus. O Asaf, uma vez, a Luciana, ela quebrou... Qual vértebra que foi? Quinta. Ela quebrou a quinta vértebra. Né? Uma vez. Só para quem não sabe, gente, a Luciana dança como ninguém. Ela adora Deus com dança. Nós vamos ter depois um tempo que ela vai dançar enquanto eu toco. Amém. Amém. E a Luciana, ela quebrou a vértebra e a gente tinha um espetáculo, né? Até eu vi o Grayson passar por aí, ele participou desse momento nosso aí, né, Grayson? Dançando também. Grayson. Então, a Luciana quebrou, só que ela não percebeu que quebrou. O médico disse que a musculatura dela era muito forte, então sustentou aquilo ali, né? Na verdade, quebrou, mas não saiu do lugar. E ela continuou dançando. A gente teve que fazer algumas mudanças na performance, mas ela sentiu dor na perna. Ela não sentiu dor nas costas. Então, nós até achamos que ela tinha distendido a coxa. E nós fomos lá, ela fez o espetáculo. Tá dizendo aqui que me lembra. É verdade, você se lembra. E aí fizemos o espetáculo, isso foi em novembro. Depois nós dançamos de novo, perto do Natal. Depois dançamos de novo em janeiro, e ela com a vértebra quebrada. Terminou o festival, nós demos um mês de folga para os bailarinos. Nesse período, ela sentiu a dor nas costas, porque parou. Né? Ela falou, Adriana, eu vou fazer um check-up, porque agora não é só minha perna que está doendo, as costas também. Era da cintura para baixo. Né? E aí ela foi e o médico falou lá com ela. Resumindo, o negócio era tão grave que ela ficou com o colete 1 ano, sem fazer nada. E ela encontrou com o Asaf, né? Logo no início, né? E o Asaf é o mestre, né? Eu me lembro bem da Luciana falar para ele assim, e agora? Como que pode? E agora? Eu sou bailarina, como que eu vou fazer? E eu me lembro que o Asaf disse para ela assim, talvez Deus esteja querendo que você encontre outras maneiras de o adorar. E assim, eu sempre tomei essa palavra para mim, porque nesse período de 1 ano, a Luciana fez mestrado, ela escreveu o livro dela, que é um livro, a tese, né, sobre a dança no culto. Ela adorou o Senhor, assim, mesmo com aquele colete, intensamente, mas de outras maneiras. E às vezes a gente fica limitado naquilo que a gente consegue fazer. E isso é uma adoração natural. E Deus não quer que a gente fique no natural. Ele quer usar cada um de nós de forma sobrenatural. Amém. O que aconteceu no Worship Day foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos contatos. Olha, nós nos unimos ali com a liderança da Regar e apenas fomos canais daquilo que Deus ia fazendo. E Ele ia acrescentando. Foi uma coisa tão natural que quando a gente viu, a coisa já tinha acontecido. Só para esclarecer, gente, Regar é a Rede Global de Artes.
Se você é artista e está em qualquer lugar do mundo, você pode se cadastrar, porque é a rede global de artes. Tem representação aqui nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na Ásia, tem na África, tem na Oceania, tem em todo lugar. Então, É só entrar lá você no pode Instagram, se unir a esse. mandar um direct. Tem um direct aí, você pode entrar no site aí, no Instagram da Regar e já Rede se cadastrar, né? Assim? Uhum. Rede Global de Artes. Aqui, ó, o Flavinho colocou aqui embaixo, aqui, ó. A Daiane Isso, o também. Flavinho tá aí, que bom, que bom. Então, olha, é o movimento do Espírito Santo, é o reger de Deus sobre as nações da terra. Este é o tempo de lançarmos a rede, né? A colheita chegou, o Espírito e a noiva dizem vem. Isso aí mesmo, nós estamos nesse tempo. Este é o nosso tempo, tempo de adorar a Deus. Foca os seus olhos no Maestro, coloca os seus olhos naquele que está regendo. Vamos adorar Jesus. Olha, leia o livro de Salmos em voz alta, cante louvores. Leia o livro de Apocalipse, que é o livro que mais tem adoração na palavra. Não tenha medo de ler Apocalipse. Apocalipse é para mostrar para você quem é Jesus, aquele que já ganhou. É como se você entrar na batalha já sabendo que a vitória é sua. Então, é verdade. Você tem medo de quê? É verdade, verdade. Amo o Senhor. Amamos o Senhor. Faz uma oração aí. Nós temos, acho que mais alguns minutinhos aqui. 2, 3 minutos. Uma oração para que Deus continue esse movimento, né? Que seja feita a vontade do Pai. E eu quero encerrar, então, cantando. Sabe o que veio no meu coração com relação a esse movimento? Eu falei até para a Luciana que até dia 10, depois do dia 10 eu não sabia, estava fechado, não sabia mais o que ia acontecer. Então, na verdade, isso não é uma palavra de Deus, não. São só impressões, tá? Mas eu creio que isso pode se tornar uma cultura mundial. Como tem o Thanksgiving nos Estados Unidos, como tem... como as nações têm, cada um tem a sua cultura, eu acredito que esse movimento ele pode se tornar algo de cultura mundial. Que toda sexta-feira de abril ali, né, na Páscoa, as famílias se reúnem, as famílias acendem uma luz ali na janela, sabe? Até que Jesus volte. Amém, 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 amém. Eu creio. Aí está o alinhamento com Israel, né? Nós vamos estar celebrando um tipo de um Shabat. Exatamente. E a mudança de cultura, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja é para transformar a cultura. Cultura. Maravilhoso. Tremendo. Acho que nós podemos continuar ensinando, explicando o motivo, a razão, o porquê, o que Deus está fazendo, porque quando você entende, você entra nessa onda, né? Quando Deus me deu a canção De Repente a Glória Vem, eu via isso, via nações inteiras se levantando como um mar, né? E esse movimento, eu via mãos fazendo movimentos, assim, multidões de várias nações. E o Espírito Santo falando isso, que como as águas cobrem o mar, assim como as ondas, elas se levantam para louvar a Deus, mas quando vem a sua glória, se curvam para adorar. Esse é o movimento. Você se levanta para louvar, mas se você realmente tiver a revelação de Jesus, que é a revelação da glória de Deus, não tem outra coisa, você se curva para adorar. E nós somos, toda vez que a Bíblia fala de águas, fala de povos, fala de nações. E a Bíblia diz, toda a terra se encherá não da glória, porque a terra já está cheia da sua glória. Lá em Isaías capítulo 6, os querubins falam, toda a terra está cheia da sua glória, mas será cheia do conhecimento ou da revelação da sua glória. E a palavra revelação, no grego, sabe o que é, gente? Apocalipse. É verdade, verdade. Pensa nisso, Apocalipse não é para Hollywood, Apocalipse é para revelar Jesus para nós. Para revelar Jesus para a sua noiva. Quem é esse Deus que você adora? Então, adora Ele de todo o seu coração, sabe? Veja Jesus. Esse tempo é para você conhecê-lo de uma forma ainda mais íntima e se alinhar e se unir a outros. Nesse tempo também eu gravei uma canção junto com os irmãos da Itália e também com alguns adoradores do Brasil, com a Ana Paula, com a Demar, com o PG, com o Juninho Fran, com a Flávia e o Fred Arraes. E acabou de ser lançada essa canção. Então, assim, o Movimento de Unidade foi uma irmã lá que... Amanhã é quarta? Quinta-feira eu vou estar com o Julinho, que ele vai explicar mais sobre isso. Amém. E vai ser tremendo. E na sexta-feira eu vou falar mais sobre a questão da mesa. E nesse próximo Shabat, na viração do dia, de sexta para sábado, é o Shabat de primícias, primeiros frutos. Sim. Muita gente não sabe, mas a Páscoa não acabou. A Páscoa dura uma semana. Nós vamos até sexta celebrando a Páscoa. Certo, gente? São 7 dias celebrando.
Continue Amém. adorando, continue postando aí com o hashtag Worship Day Movement. O movimento não foi apenas um dia, todo dia é dia de adorar. Certo? Vamos fazer uma Every live day is de worship day. adoração? Oi? Vamos Fala. fazer uma live de adoração essa semana? Vamos fazer. Vamos fazer. Que dia que Amém. fica bom pra vocês? Vamos marcar e vamos fazer. Amém. Antes de orar, eu quero fazer um convite. Paz. Né? Sábado nós vamos ter, só para lembrar o pessoal, lá no Instagram do Worship